Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e debatidos de toda a Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Este capítulo não é apenas uma profecia sobre o futuro, é uma declaração poderosa sobre a soberania e o senhorio absoluto de Jesus Cristo. Então, prepare seu coração, abra sua Bíblia e vamos juntos desvendar as verdades transformadoras que Deus tem para nós aqui. O capítulo começa com uma cena grandiosa. O apóstolo João vê um anjo descendo do céu, trazendo consigo a chave do abismo e uma grande corrente. Quem é esse anjo? Muitos acreditam que é o próprio Cristo, ou um anjo de altíssima autoridade agindo sob sua ordem direta. O que importa é a autoridade que ele carrega. Ele não pede permissão, ele não negocia. Ele simplesmente age com poder divino. E qual é a sua missão? Prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Pense nisso por um momento. Aquele que engana as nações, o acusador dos irmãos, a fonte de todo mal, é preso. Ele não tem chance, não consegue resistir. O anjo o lança no abismo, fecha e sela a porta sobre ele. Por quê? Para que ele não mais engane as nações até que se completem os 1000 anos. Isso nos mostra algo fundamental sobre o senhorio de Cristo. Satanás não é um rival à altura de Deus. Ele não é um poder oposto que equilibra o bem. Ele é uma criatura derrotada. Sua aparente liberdade e poder neste mundo são temporários e estão sob a permissão soberana de Deus. Quando Cristo decide agir, a força do inimigo se desfaz como fumaça. Jesus é o Senhor, e todo o poder no céu e na terra foi entregue a Ele. Satanás só pode ir até onde a corrente de Deus permite. Isso deveria encher nosso coração de confiança e paz. Não importa quão sombrio o mundo pareça, nosso rei está no controle. Depois da prisão de Satanás, João tem outra visão: tronos. E sobre esses tronos, sentam-se aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Quem são eles? A Bíblia nos diz que são as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. São os mártires, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca. Eles não apenas foram fiéis até a morte, mas agora, eles vivem e reinam com Cristo por 1000 anos. Que promessa incrível! Isso é o que a Bíblia chama de a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. A morte, o último inimigo, foi vencida por eles através da fé em Cristo. E a recompensa? Reinar com Ele. Isso não é maravilhoso? Para todo aquele que persevera, para todo aquele que se mantém fiel em meio às provações, a promessa não é apenas de vida eterna, mas de participação no governo glorioso de nosso Senhor. Jesus não apenas nos salva do pecado, Ele nos eleva para reinar com Ele. Ele compartilha sua glória e seu reino com seus filhos. Isso exalta o senhorio de Cristo, que não é um tirano, mas um rei que ama e honra aqueles que o amam. Agora vamos falar sobre esses 1000 anos, o famoso milênio. Existem diferentes interpretações teológicas sobre o que exatamente isso significa. Alguns acreditam em um reino literal de 1000 anos de Cristo na Terra após a sua volta. Outros veem esses 1000 anos como um período simbólico que representa a era da Igreja, o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde ele reina espiritualmente nos corações dos crentes, e Satanás está aí amarrado, no sentido de não poder impedir a expansão do Evangelho pelo mundo. E há ainda outras visões. Independentemente da sua posição escatológica, o ponto central que Apocalipse 20 quer nos ensinar é o mesmo. Cristo reina. Seja um reino literal futuro na Terra ou um reino espiritual presente, a verdade inegável é que Jesus está no trono. A vitória já foi conquistada na cruz. A história não está caminhando sem rumo. Ela está se movendo em direção ao clímax estabelecido por Deus, onde o senhorio de Cristo será plenamente manifestado e reconhecido por todos. O milênio, em sua essência, é a celebração do reinado de Cristo e de seu povo. Mas a história não termina aí. O capítulo nos diz que, ao final dos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão por um curto período. E o que ele faz? A primeira coisa é sair para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. O número deles é como a areia do mar. Eles marcham e cercam o acampamento dos santos e a cidade amada. Isso pode parecer assustador. Por que Deus permitiria isso?
Por que soltar o inimigo para uma última rebelião? A resposta está no que acontece a seguir. Do céu, desce fogo e os consome. A batalha final nem sequer começa. É uma demonstração final e irrefutável da soberania de Deus e da inutilidade da rebelião contra ele. Essa última revolta serve para expor a dureza do coração humano que, mesmo após 1000 anos de paz e justiça, ainda escolheria se rebelar contra seu Criador se tivesse a chance. E serve para mostrar, de uma vez por todas, que qualquer desafio ao trono de Deus é destinado ao fracasso absoluto. O senhorio de Cristo é inabalável. E então, o diabo, o enganador, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. E ali, eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Este é o fim definitivo de todo o mal. Não há mais engano, não há mais tentação, não há mais acusação. A justiça de Deus é completa e eterna. A vitória de Cristo sobre as forças das trevas é total. Isso nos leva ao clímax do capítulo, e talvez, de toda a história humana. O juízo do grande trono branco. João vê um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A majestade é tão imensa que a terra e o céu fogem da sua presença, e não se encontra lugar para eles. Quem está sentado no trono? O próprio Jesus Cristo, a quem o Pai entregou todo o julgamento. E João vê os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Ninguém escapa deste juízo. Livros são abertos, e um outro livro é aberto, que é o livro da vida. E os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entrega os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregam os mortos que neles havia. É um acerto de contas universal e final. Cada pessoa que já viveu estará diante do juiz de toda a terra. E o critério do julgamento é claro. As obras de cada um, registradas nos livros, revelam a condição do coração. Mas a salvação não vem pelas obras. O veredito final depende de uma única coisa. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é o que a Bíblia chama de a segunda morte. É a separação eterna de Deus, a fonte de toda a vida, amor e alegria. É um destino terrível, resultado da rejeição do sacrifício de Cristo. Mas olhe para a glória do senhorio de Cristo aqui. Ele não é apenas o Salvador, ele é o juiz justo. Seu julgamento é perfeito, baseado na verdade. Não há apelação, não há injustiça. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para alguns, essa confissão será de adoração jubilosa. Para outros, será o reconhecimento tardio e aterrorizante de uma verdade que rejeitaram por toda a vida. Apocalipse 20, portanto, não é um capítulo para nos causar medo, mas para nos dar segurança, esperança e um profundo senso de reverência pelo nosso Rei. Ele nos mostra que, primeiro, nosso inimigo está derrotado. A corrente que prende Satanás é a autoridade de Cristo. Segundo, nossa fidelidade será recompensada. Reinaremos com ele. Nossa luta aqui na terra não é em vão. Terceiro, a justiça de Deus prevalecerá. Todo o mal será julgado e erradicado para sempre. E quarto, e mais importante, a salvação e a vida eterna são encontradas unicamente em Jesus Cristo. Ter o nome no livro da vida é a coisa mais importante do universo. Então, como vivemos à luz dessas verdades? Vivemos com coragem, sabendo que nosso Rei está no controle. Vivemos com santidade, como aqueles que um dia reinarão com ele. Vivemos com urgência, compartilhando a boa nova de que há um Salvador, um juiz, e que o nome dele é Jesus. E vivemos com esperança, aguardando o dia em que veremos nosso Rei face a face e ouviremos: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que a mensagem de Apocalipse 20 fortaleça sua fé, renove sua esperança e aprofunde seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele seja a glória, a honra e o poder para todo sempre. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais estudos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.